Meus amigos, os canivetes, coisas que a gente gosta muito, eles são ferramentas, né? Eles são peças, objetos, né? Se você quiser chamar ferramentas de corte, extremamente simples, né? Por regra, salvo os automáticos, o que eles têm aqui de maior emprego de tecnologia seria uma mola, né? Para segurar a lâmina e dar uma trava mínima, né? Alguns têm uma trava opcional, né? Mas desses que a gente gosta, no meu caso, que eu prefiro, os pica-fumo, né? Eles são extremamente simples. Mesmo os Victorinox, está aqui meu Sparta, né? Eles não têm um grande emprego de tecnologia na fabricação, salvo aí, claro, os componentes, os materiais de alta durabilidade, o trabalho no aço. No caso da Victorinox, tem um aço, vamos dizer, a gente vê nos filmes, né, da própria Victorinox, como eles são produzidos, né, tem um trabalho aí no aço deles e tudo. De todos os canivetes que eu tenho, e aí vem o tema do vídeo aí, né, quando você paga pela marca, o canivete mais simples que eu já vi é o Opinel. Esse é um Opinel legítimo, francês, criado lá pelo cara de sobrenome Opinel, foi presente do meu amigo Cristiano Nogueira. Eu queria muito ter um canivete Opinel e o Cristiano me presenteou. Esse é o número 7, é o Opinel número 7, tá? É uma peça muito conhecida no mundo, esse modelo tradicional. O Opinel já tem outros modelos, mas esse modelo tradicional, cabo de madeira, tá? A simplicidade disso aqui, a leveza disso aqui é uma coisa chega a assustar. Esse é um canivete que tem trava para mantê-lo fechado e para mantê-lo aberto. Ele não tem trava como uma melhoria, ele tem trava porque sem a trava ele seria impossível de ser usado. Porque ele é tão simples que ele sequer tem uma mola, gente. Ele não tem sequer uma mola. Ele não está quebrado não, tá? Isso é para quem não conhece o Opinel. Ele simplesmente não tem sequer uma mola. Então isso no bolso de alguém, né, tornaria-se perigoso abrir, você levar já pensou uma lâmina super afiada como essa? Esse é um aço carbono, isso abrir no bolso, né? Ou então você trabalhando ele fechar porque ele não tem, como eu disse, mola. Uma peça de madeira com a ranhura aqui, feita provavelmente por algum instrumento que dá essa ranhura, não tem mais nada, não tem nenhum componente de metal no meio, não tem parafuso, não tem nada. Aqui provavelmente tem um pino que segura, faz com que a lâmina que tem um furo no meio, né, aqui na base, corra e simplesmente funcione como um canivete. Isso, quando eu digo, isso pode até, vamos dizer, não agradar a alguns fãs da Opinel, mas em termos de simplicidade, gente, isso aqui um canivete desse custa mais caro que um Sparta na internet. Você encontra ele a partir de 170, 180 reais. Se vocês sabem que um Sparta da Victorinox com 12 funções, podendo se tornar 14 funções, custa menos que isso. Isso é a marca. Você está pagando aqui pela marca, pela fama. É um bom canivete? É um canivete no nível do tradicional Tramontina, por exemplo. É um canivete no nível de um tradicional da Simo, por exemplo, que custa 20, 30 reais. O que é que tem aqui agregado? Uma grande história, isso é fato, isso eu não contesto, né? Uma grande fama e uma indústria por trás, né? Que deu muito certo. O Opinel, quando criou isso aqui, lá no final do século retrasado, tanto é que, quando ele criou isso aqui, isso foi criado para ser uma ferramenta super barata. Chamavam de ferramenta de um centavo. Seria R$1 hoje no Brasil, vamos dizer. Para os trabalhadores, né? E com o advento da ferrovia, isso cresceu muito, as vendas explodiram e eles se expandiram e tal. Se expandiu para a Europa inteira e tal, que depois, claro, ganhou o mundo. Cristiano tem um vídeo que fala bem disso, da história do Opinel. Esse é o número 7, como eu falei. Então isso é de uma simplicidade que, em valor agregado, tá? Eu não sei a madeira que eles utilizam, né? Esse mecanismo aqui tem uma trava que é chamado trava, não sei se é viroblock ou giroblock, né? Que simplesmente tem um mecanismozinho aqui, olha, tá destravado, né?
Quando você gira ele simplesmente fica numa posição aqui que prende a lâmina e evita que ela feche. No caso aqui é até ambidestro, para um lado e para o outro. Evita que ela feche. E depois de fechado, esse mesmo mecanismo gira para um dos lados e trava a lâmina fechada, como eu disse, até por uma questão, nesse caso, de segurança. E não seria possível você ter isso como um canivete se não tivesse essa trava para manter a lâmina fechada. É isso, é a peça mais simples que eu tenho. Quando você pega no Opinel, quem nunca teve um Opinel aí, quando tiver a oportunidade, foi a primeira vez que eu peguei no Opinel, foi quando o Cristiano me apresentou ele. Quando você pega no Opinel, você diz, nossa, é isso? Um cabo, uma madeira que parece, claro que não é, mas parece um cabo de vassoura. Quanto custa uma vassoura? Quantos canivetes desses daria para fazer com um cabo de vassoura? Claro que tem toda uma indústria, mas não justifica, gente. Não justifica o valor dele. Não justifica pelo valor que vale o objeto. Aí eu tô deixando de considerar aqui, para falar com vocês, a marca, a história, a fama, o prestígio, o valor que tem uma etiqueta, uma marca. Tem, eu sei que tem. Eu sou da área de comunicação, eu conheço, dei aulas de gestão em faculdade, li muito sobre o marketing, sobre os valores, o que é o valor agregado de um produto. Então, mais ou menos, sei, conheço como funciona. É isso. Não tem resistência, você não tem coragem de fazer trabalho de muito esforço com ele, porque você sabe que ele não resiste, tocando, tendo ele, manuseando. Um cabo simples, redondo, sem nenhuma... Tem uma ergonomiazinha que até pega legal, tem ele maior, ele é por número, vai até o número 22, é um absurdo aí, de grandão. O Cristiano mostra lá no vídeo que ele gravou sobre o Opinel. É isso, é a ferramenta mais simples que eu já vi e, na minha opinião, de longe, isso aqui deveria custar o preço, vendo assim, olhando, se você entregar para um leigo um Tramontina tradicional que custa 20, 25 reais, no máximo 30 reais, e um desses, uma pessoa que não conheça de canivete, nunca tenha pego, de repente alguém que não tem nenhum entendimento de canivete, se você der um e outro, ele vai escolher o Tramontina, que pelo menos tem uma mola que segura, Eu não estou com ele aqui agora, mas estou com outro Tramontina de poda aqui. Então, se você der esses dois canivetes para alguém que não tem a menor noção do que é um canivete, ele vai abrir esse, vai ver essa molinha e vai dizer, pô, esse aqui é mais seguro, é mais legal, a madeira é mais bonita, vai dizer em relação a esse. Só que quem conhece sabe que um canivete desse da Opinel custa 4 vezes um desses que eu mostrei para vocês. Na minha opinião, não tem nenhum sentido, falando a grosso modo, analisando como simplesmente um consumidor. Eu quero um canivete para cortar. Pô, compra um Tramontina, um Simo, um corneta basicão de 20, 25, 30 reais. Não vai pagar 100 e poucos reais num canivete desse, que inclusive é menos resistente do que um daquele. Com certeza esse aqui não resiste o que um daquele resiste. Ele não tem, até a madeira aparece aqui, ó. Ele não tem nenhuma estrutura mais reforçada que permita, por exemplo, você fazer um esforço para apontar uma madeira, aqueles galinhos que a gente faz, que eu faço muito, que às vezes a gente precisa fazer, quem gosta da vida, mateira aí, por exemplo, do Bruce Craft, alguma coisa assim. Uma coisa muito simples realmente, que na minha opinião não justifica o valor que é pelo produto. Não estou considerando, por favor, antes que entendam mal, eu não estou considerando a questão aqui da fama, do prestígio, da longevidade, se é uma empresa também de mais de 100 anos, da marca, do que ele representa para a França, para a Europa e para o mundo já. Tá certo, gente? Meu abraço, até o próximo vídeo. Tchau.